A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos ao canal Palavra CCB hoje para você. Deixe seu like e se inscreva no canal Palavra direto da congregação do Brás. Deus abençoe a todos. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler, irmãos, a palavra escrita no capítulo 5 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 5. Se todos encontraram, lemos então com a ajuda de Deus. Agora cantarei a meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, retinem
reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. E harpas e alaúdes, tamboris, e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela descerão. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará. Os olhos dos altivos se humilharão, mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvairá, será como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo, isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, ele lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Amém.
Palavra de Deus revelada e manifesta pelo profeta Isaías, a quem o Senhor chamou e o consagrou para poder, através dele, manifestar o seu propósito, que sempre foi de bem para o seu povo. O intento de Deus foi sempre ter um povo fiel, mas abençoado por Ele, que pudesse viver sob os auspícios de todos os beneméritos de Deus a favor do ser humano. Mas o homem, por sua própria natureza pecaminosa, sempre procurou, pensando ser independente de Deus, mantendo seus próprios pensamentos, vivendo segundo os seus próprios intentos. O Senhor fez então, irmãos, com este povo de Judá, mas na verdade foi também com todo o povo de Israel. Porém, esta palavra ou esta profecia, ela dizia respeito ao povo de Judá, que o Senhor havia feito um grande benefício com aquele povo, tendo derramado sobre ele as bênçãos. Até dali mesmo surgiu aquele que dos seus lombos seria cumprida a promessa do envio daquele que haveria de resgatar não somente Israel, mas todo o mundo da servidão do pecado. Davi, que era rei, estava ali, irmãos, reinava em Judá. A princípio ele reinava em toda a Israel, a nação inteira. Mas de fato, irmãos, ele estava em Judá, reinando sobre todo o povo de Deus. Mas ali então o Senhor manda esta mensagem, que podemos dizer, irmãos, era uma lamentação. Era como que alguém fazendo um plano para executar um trabalho, uma obra, e depois os contratempos que surgem acabam impedindo. E o Senhor aqui então, através do profeta, nessa inspiração divina, manifesta aqui então um lamento. Primeiro mencionando o que Deus fez em prol daquele povo. Comparou aquele povo, aquela nação, como sendo uma vinha que ele plantou. Ele escolheu um lugar onde haviam outeiros férteis, para ali poder então semear, ou melhor, plantar as vides que ele tinha escolhidas, para que ele pudesse dali colher os frutos dela. Era uma comparação. Então, ele dizia que o seu amado, aqui Isaías dizia, o seu amado, ele canta este cântico, referindo-se a Deus, que era o seu querido, falando a respeito da vinha, o povo, que tinha uma vinha num outeiro fértil, um lugar de produção, abençoado pela própria natureza. Então o que ele fez? Cercou, limpou das pedras que tinham ali, que impediam, irmãos, que pudesse usá-la integralmente, limpou e plantou então de excelentes vides. Escolheu as melhores que tinha e plantou nesse lugar. Edificou no meio dela uma torre para que fosse vigiada. Também construiu nela um lagar, um lugar onde se pudesse, colhendo estas uvas, então espremê-la e fazer dali o vinho, que o lagar tinha esta finalidade. E ficou esperando então que desse uvas. Mas quando ele foi colher, ele encontrou uvas bravas, que não prestavam para ser comidas, e tampouco para se fazer alguma coisa com ela. Então o Senhor faz aqui esse lamento. Agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, eu peço a vocês entre mim e esta vinha que eu plantei, que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como? Esperando eu que desse uvas,
veio a produzir uvas bravas. Então, irmãos, foi uma decepção para o Senhor. Como é que pode isso? Plantei no melhor lugar, escolhi a melhor terra, nos outeiros, tirei as pedras, limpei, fiz uma sebe, uma cerca, construí uma torre para que houvesse vigia, a fim de não ser invadido. E agora produziram, mas quando eu colho não era o que eu esperava. Eu colho coisas que fazem mal e não bem. Esta é uma comparação que se fazia, irmãos, ou era a comparação que ele fazia pela boca do profeta, se referindo ao povo. Que o Senhor escolheu o povo, colocou numa terra que era prometida a Abraão, colocou tudo o que o povo precisava, concedendo-lhe sempre vitória nas lutas, nas adversidades. Não faltou a bênção de Deus. Eles haviam provado o que era sofrer no lugar cuja terra não servia para nada, era um deserto. 40 anos de sofrimento, mas mais de 400 anos de sofrimento em escravidão no Egito, ainda que a terra era boa, mas eles eram escravos. Agora então o Senhor tira eles da escravidão e vem trazendo então para herdar a terra que ele havia prometido a Abraão. Coloca-os nessa terra, abençoa-os, mas quando vai colher o louvor esperado deles, não foi. Então foi, irmãos, um insucesso. E essa lamentação então aqui, irmãos, traz que Deus pergunta para eles: o que, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai entre nós, entre eu e vós? O que faltou para vocês que eu não tenha feito? O que vocês precisaram para que produzissem fruto de louvor e eu não fiz? Julgai. Será que eu fui displicente? Será que eu esqueci? Será que faltou meu amor para com vocês? Será que eu deixei vocês à mercê dos vossos adversários? Será que quando vocês oravam eu não ouvia? Será que quando vocês choravam eu não consolava? Será que quando vocês nas reuniões solenes eu não abençoava? Lembrava também o Senhor, até podemos dizer, quando Salomão consagrou o templo a Deus, que foi o dia da abertura ou inauguração daquele templo, onde o povo ali se reuniu, e Salomão, que era o rei nessa época, orando, a glória de Deus encheu aquele templo como se fosse uma fumaça que encheu tudo, e a glória de Deus foi jamais manifesta com uma intensidade tal. Tudo isso o Senhor fez, mas agora espera os frutos e não acontece. Bendito seja o Senhor, que como consequência então ele resolve a desfazer tudo isto, desmanchou tudo. Onde havia a sebe, a cerca, ele abriu os valados para conservar a umidade. Também se desfez e os animais entraram, destruíram e acabou tudo em nada. E o Senhor então resolve aqui manifestar, irmãos, a sua ira, para mostrar que ele ainda era Deus daquele povo. Apesar de que, mostrando pela bondade, misericórdia, amor e plano de salvação com eles, não havia obtido resultado, agora ele mostra o outro lado, que era o lado da vingança de Deus contra os ímpios e pecadores. Mas havia, irmãos, um plano de Deus para fazer
perseguiam. E quando o Senhor então anunciava a graça, o Evangelho, ele era o principal opositor, usando-se dos sábios daquele tempo para desfazer as obras do Senhor
e ele canta e glorifica a Deus. Não é possível, irmãos, que numa quantidade imensa que está aqui, outros ouvindo por este mundo, que não haja alguém que agora diga: o Senhor está comigo. Dá para arrancar do coração agora um louvor à majestade de Deus e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Bendito seja Deus. É a palavra desta manhã. Que é que te falta, igreja reunida nesta manhã, que o Senhor não possa fazer? Tem alguma deficiência? Tem alguma tentação que te faz sofrer de dia e de noite e você não tem força para vencer? O poder que Deus envia nesta manhã te faz valente, poderoso na terra para servir ao Senhor e agradá-lo em todo o teu viver. Conseguiríamos, irmãos? Será que é possível que nós agora, diante desta proposta de Deus, a irmandade de crer que isso aqui é proposta de Deus? Ou é invenção? Foi revelado aqui, irmãos. Não veio de alguma outra maneira. Aqui em cima, de tanto pedir, o Senhor mandou ler isso aqui. É porque Ele quer realmente dizer que o que faltar, tudo que nos falta, Cristo suprirá. Deus seja louvado.